Bem-vindos à Rádio Pica das Galáxias, onde o conhecimento não apenas seduz, ele incendeia a imaginação. Transmitimos o lado oculto da Lua, desafiando normas e revelando segredos que não apenas instigam, mas também inflamam os espíritos mais curiosos. Aqui, a realidade e a fantasia são amantes, transformando a busca pelo saber em uma aventura deliciosamente perigosa. Nossos episódios são uma viagem por territórios proibidos de história, filosofia, política e conspirações, cada um iluminando caminhos que tanto educam quanto encantam. Oferecemos mais do que meros fatos. Entregamos insights e narrativas que capturam corações e mentes, sintonizando você com argumentos irresistíveis para se destacar na arte da sedução intelectual. Juntem-se a nós e tornem-se as melhores opções para quem busca um match à altura de suas ambições. Transformem cada encontro em um momento malicioso, em que conversas apimentadas desafiam e conectam desejos. Desfrutem enquanto podem. Eu sou o Felipe ou Valer, às vezes Felipe, outras o Valer. E aqui comigo as outras anomalias da nossa rádio. The Wells, o caçador de histórias, e Rafael Camargo, o irresistível e encantador Camarguinho. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Nossa, eu fico impressionado com a depressão quando vocês começam os episódios. Mas tudo bem. Eu entendo. Posso começar com uma piada? Pode começar com tudo que tu quiser. Que a gente vai falar as cruzadas desconstruídas. Posso ler o título? Por favor. As cruzadas desconstruídas e o dilema dos templários. Espada, fé e dinheiro. Ou seja, a gente vai falar muito sobre o Império Romano, né? Né? Como assim? Não, que eu digo que a gente vai falar sobre o Império Romano, né? Que é o título baseado no título que tu fez a apresentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano. Eu queria fazer uma piada. Não sei se eu posso. Pode? Por favor. Tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que os romanos eram tão bons em matemática? Você sabe? Você sabe? Não? Porque eles sabiam que o verdadeiro poder está em calcular a área do coração de quem você deseja conquistar. Essa foi ruim, né? Essa foi ruim, né? Ai, senhor, dai-me forças. Mas, como o Rafael falou, né? Esse episódio, para quem não está assistindo, está escutando, né? As cruzadas desconstruídas e o dilema dos templários. Espada, fé e dinheiro. Parece até um reality show. É verdade. Mas, para quem está nos escutando aqui, antes de entrarmos nesse episódio, a Pica das Galáxias, a Rádio Pirata Espacial, é aquele local, aquele espaço amigo, aquele ombro confortável, para que quando você está aí desesperado, procurando o amor da sua vida, ou com problemas no relacionamento, ou buscando aquele argumento sedutor, aqui nós três trazemos essa palavra de fé e esperança, para que em alguns dos assuntos, das pautas, você adquira os conhecimentos, as técnicas. Eu ia usar a palavra manipuladora, mas não é manipuladora. Não, é para parecer você ser inteligente. É para você ser inteligente, é isso aí. Isso. Porque aqui a gente defende que mais do que um corpinho bonito, é preciso também ter um cérebro eficiente. Então, se você conhece alguém que precisa de bons argumentos para conquistar o affair, sugere aqui que escute a Rádio Pica das Galáxias. Porque de todos os assuntos, algum vai servir para conquistar o seu amorzinho. Bom, não seja uma besta quadrada e se aproveite de algum conhecimento para ter uma entrada para mostrar para a gatinha que tu não é um energúmeno. E usando a dica do The Wells, né? Já que tu tá querendo uma entrada, né? Não fazendo uma conotação assim muito, né, masculina. É um approach para quem está solteiro ou solteira, utilize uma cantada diferente. É verdade. Funciona. E o conhecimento é tudo, né? Funciona. E aqui é de grátis, no nosso canal é de grátis. A gente dá conhecimento de grátis, né? Uma pena que é de graça, né? Porque a gente tenta trazer uma ideia inteligente. Só que tudo que a gente fala serve tanto para quanto as menininhas e para os menininhos. Então não é porque se chama Pica das Galáxias que isso aqui é um espaço machista. Não, é uma prisão. Né? Isso é uma prisão, gente. Tá ali, no início do episódio. Não fica pensando bobagem, conotação sexual, não tem nada a ver com isso. O que não se chama pica, o que tem a ver? Fala aí, explica o que é pica, porque as pessoas podem ficar achando que é uma coisa de putaria e não é.
Explica onde estamos, por favor. E depois explicamos aonde não estamos. Isso. Tá, mas olha só, eu não consigo acreditar que o público acabou de ver aqui na vinheta de abertura, tá? Não, mas nós estamos presos na Lua e somos uma rádio pirata espacial, estamos no lado oculto da Lua, em uma prisão onde eu tenho que aguentar esses 3 malas e outras pessoas aqui. 3, fora o resto, né? Fora tu. Fora tu mesmo. Fora eu. Mas eu não ia me citar. Então, a Pica nada mais é do que a prisão espacial. Ela é a prisão interplanetária para a correção de anomalias. Porque todo mundo que pensa e questiona se torna uma anomalia contra o sistema. Certo. Então, assim, o conhecimento aqui, por enquanto, é de graça. É de graça, por enquanto. Por enquanto. Tá todo mundo cobrando coisas por aí, né? O que não foi de graça, e que também não é verdade, é que o Império Romano, ele se desfez no início do século VI, né, cara? Na verdade, o Império Romano teve seu apogeu lá na metade do século II, depois de Cristo. Ele que abrangia uma grande parte, que a gente pode ver no mapa, ele abrangia um território enorme, né, cara? Desde a Península Ibérica, passando pelo norte da África e um pouco ali bastante o leste europeu, um pouco do leste europeu, da Ásia Menor e tal, do que seria a Turquia hoje. Sim. Esse foi seu apogeu. Na verdade, esse mapa aí é para ilustrar o que teria sido a época de apogeu do Império Romano. Isso aí é a conquista máxima deles. Seria 170 depois de Cristo. Entendi. Posso acrescentar uma coisinha? Claro. Sim, por favor. Não, só para o pessoal aí que não consegue entender esse mapa, nem eu entendo esse mapa, né, na verdade, mas ele está muito claro esse mapa. Mas é uma Europa, dá para ver que é a Europa ali, cara, Portugal, Espanha. Eu não sei nem usar, quando eu estava na Terra, eu não sabia nem usar direito o Google Maps. Então vou explicar um pouquinho aqui, ó. Explica, sabe? Lá para a ponta, pro teu lado esquerdo de quem está vendo. Onde estão as Olimpíadas, que eu queria saber? Onde é que as Olimpíadas está bem no meio ali. Ok? Tem uma franja meio vermelha ali em cima daquela bota que é a Itália, para ali. Ali que está tendo as Olimpíadas de Paris. Um pouquinho mais para cima. Certo. Se tu puxa para o lado esquerdo, indo para o lado esquerdo, é a Península Ibérica, que seria hoje Espanha e Portugal. Claro, sim. Para baixo daquilo ali, e aqui parece que eles estão se beijando, aqueles dois territórios, aquilo ali é o Estreito de Gibraltar. Sim? Embaixo a gente tem o Marrocos ali, aquilo ali é a África, é o norte da África, vem vindo para o lado direito, vai chegar Egito, logo vai chegar indo para o lado, já vai pegar o lado da Arábia, por ali, onde seria Israel hoje, para cima é a Turquia, se tu puxar para o lado direito ali, vai indo para a Armênia e vai chegando para a Arábia, que na verdade pega aquela parte mais, o lado direito do mapa. Para o norte dali, a gente tem ali o Mar Negro, e tu vai subindo, e vai subindo, tem ali... O nórdico, né? É isso? Vai subindo do Mar Negro aqui, em cima da Turquia, a parte de baixo do mapa. Tá lá na parte de baixo. Ali é o Mar Negro. Ali para cima é a Crimeia, e temos ali a Ucrânia e toda essa região que se conhece hoje por essas questões. Para o lado direito seria a Geórgia. Se tu for subindo ali, tu vai entrar a Ucrânia, para o lado esquerdo, leste europeu, tu vai subindo, lá em cima tu vai chegar pelos países escandinavos. E atrás, bem escondido do Império Romano, ali está a Ilha Britânica. Sim? Eu fico imaginando... Onde fica essa Ilha Britânica? Desculpa. Ali, escondido atrás do Império Romano, onde está escrito ali. A antiga Britânia, Rafael. Não. Viu? Tu errou. A Britânia é aquela pontinha que está embaixo, onde está escrito ali. Tem uma pontinha no continente mirando para essa ilha que está escondida. Aquela pontinha ali é a famosa Britânia. Do lado dela é a Normandia. Entendi, a Normandia. Aquela região ali, essa parte da Britânia, foi colonizada pelos celtas quando eles saíram da ilha ali. Entendi. Da ilha, que era da Britânia, a Ilha Britânia, né? Aí sim. Quando eles saíram ali dos anglo-saxões, né? Então, eles migraram para aquela pontinha ali. Claro. Tem que fazer um comentário antes de passar o próximo mapa. Eu fico imaginando The Wells lá em um encontro na Terra, a primeira conversa dele com a Mina. Então, Mina, eu vou te explicar qual era assim, ó, o Império Romano. Eles começaram aqui ó, na Britânia, e aí eu vou te mostrar aqui o mapa, né?
Aí, Com aquele Pra rostinho mostrar no celular, né? Pra mim, Zé né? Bonitinho. Zé Bonitinho. Eu vou te explicar aqui, ó. Aí o Império Romano, quando, né, trocou o imperador, eles vieram pra cá, ó. E ela só olhando. Entendi. Ai, senhor. Eu posso, Mas só um pouquinho, volta o slide. É que eu posso reformular minha piada. Eu fiz uma piada sem graça no início do programa. Eu Vamos queria ver se dessa vez, reformular ela. vamos ver se Ah dessa lá, vez ela é tenta, boa, tenta né, de cara? novo, tenta de Pode novo. ser? Sou Tenta de Império novo. Romano? Então tá. Tenta de novo. É que eu sei que eles eram bons em estratégia, em matemática, e eu tentei bolar uma, né? Vou tentar uma de novo, tá? Pode ser? Depois Por da favor. aula do Deus. Por que os romanos eram excelentes em estratégias de negócios? Você sabe por quê? Por quê? Porque já sabiam que para conquistar o mundo é primeiro e preciso conquistar corações. Para conquistar corações, se aproveite dos conhecimentos que são de graça por enquanto. Não de piada. Mas aí veio... Não, isso é que é mais legal. Não sei se eu posso falar isso, cara. Rafael, eu vou te explicar uma coisa. Não posso isso falar também... isso. Não Antes posso de falar falar. do Império Bizantino... O quê? Não, é que eu só ia falar uma coisa, é que se os romanos tivessem rede social, o Foursquare, lembra naquele aplicativo? O Coliseu seria o local mais curtido por eles, eu acho. Como se diz aquele velho ditado, né? Nunca ria das suas escolhas ruins, ou da sua namorada, porque tu pode ter sido uma delas, né? Então, vamos. Sacou? Saquei. Então tá, fechou. E agora o Império Bizantino. Bizantino? Que o Império Não Romano, entendo nada disso, por favor. o Império Romano, ele não rugiu, ele não acabou, ele não caiu, ele simplesmente se... Metamorfoseou, né? Vamos ser sinceros. na verdade, ele shrink, ele encolheu. Entendeu? Shrink, eu gostei do termo, shrink. Ele encolheu. O Império Romano, na verdade, ele encolheu lá no início do século VI e ele voltou às suas origens gregas. Foi isso que aconteceu. Daí tornou o Império Bizantino. Se tu voltar no mapa anterior, volte ao mapa anterior. Tu vê que essa parte que é o bizantino, ele é cortado exatamente por ali, onde tem essa parte bem no meio, pro lado da Itália, pro lado do Mar Negro ali, pro lado passando Adriático e tal. Aquela parte que tem entre ali do Mar Negro para baixo, fica um pouco amarela, é bem ali aquele corte, é o bizantino, que é o mapa seguinte, né? O Império Bizantino, que na época, ele não era conhecido como bizantino, senão ele era todo mundo, eles se denominavam romanos, né? Rum. Foi uma aperfeiçoação dos romanos, né? É a origem dos romanos, eles voltaram para suas origens. Né? A origem dos romanos não está em... Bom, enfim. Presta atenção nisso. E o que teve o seu apogeu em 550. Esse mapa mais ou menos é para lembrar o seu apogeu, que seria na metade do século VI. O que aconteceu quando ficou essa parte, que daí ficou, esse aí seria o famoso Império Romano do Leste, do Oriente, e o que ficou mais para o lado Oeste é o Império Romano do Oeste, do Ocidente, que seria, né? Algo que aconteceu nessas épocas e depois disso, por essa parte do Império Bizantino, lá pelo final do século VI, se eu não me engano, foi quando Maomé esteve ali por baixo, pela parte de... Foi quando nasceu, sim. Daí ele esteve por aquela parte, por ali, da África do Norte, por ali, saca? Dá pra ver ali no mapa. Depois desse período ali, que ficou o bizantino, a parte da Europa, ela sofreu uns três ataques, se a gente pode dizer assim, pelo leste dos Magyars, né, cara? Na verdade, que é um povo huno, que veio lá pelo leste, puxa lá pelas estepas, lá por cima da parte do Mar Negro e tal, eles invadiram a Europa por esse lado, entraram até o coração da Europa, que é um dos povos do surgimento da Hungria, né, cara? Então, da onde vem o nome a Hungria veio disso, então?
que esse povo era de origem runas, né, cara? Era Ó, entendi. Lá pelo norte, a Europa sofreu um ataque dos vikingos. Os Daí vikings, Aqueles do seriado? E daí chega, basicamente, sim. o Ragnar estava junto nisso? Daí eu não teria que perguntar para ele. Ah, tá. Mas os vikingos que vieram pelo norte e pelo oeste da Europa, com o tempo, bom, primeiro eles invadiram umas 3 vezes ao longo dos anos a Inglaterra e o norte da Escócia, aquela parte dali. Eu vi isso muito no seriado dos Vikings, que eles tentaram. Eu nunca vi esse seriado. Nunca viu? Porra! Muito bom. Muito bom. Por isso que eu falei do Ragnar, se o Ragnar estava envolvido. Mas enfim. E aí? Eles formaram, depois de anos, a Normandia, o povo, os normandos, né? Que é ali no norte da França, que tem aquela, que é por onde tem na Segunda Guerra, que todo mundo sabe o desembarque da Normandia. Desembarque da Normandia. Resgate do soldado Ryan, para quem esses normandos, através do William Conquistador, foi que conquistou, criou o império ali. Seria o britânico, ou nem é o britânico, como é que era o nome daquele ali? Que ele uniu a parte da Normandia, que é o lado do continente europeu, com a ilha da Inglaterra, de País de Gales. Da Inglaterra, isso, Reino Unido. Eles também conquistaram o sul da Itália, esses normandos. E pelo momento, e ao mesmo tempo, a Europa também recebeu um ataque pelo sul, que seriam os saracenos, né, cara? Caramba, eles sofreram ataque de tudo que é lado, cara. Ao longo desses séculos, e daí chegando perto do nosso assunto, que são as cruzadas, indo até o ano 1000, ou seja, início do século XI, depois de essa invasão, ela parou, digamos assim, porque eles já tinham abarcado bastante território dentro da Europa. E anyway, a partir disso... Oi? Tá, mas para não te cortar, e Constantinopla... Não, pode estar falando, porque eu fui viajando. Constantinopla... Constantinopla é a capital do Bizantino, sim? Sim. Mas isso todo mundo, quem quer aprender do Bizâncio, vai ali e aprenda qual era a sua capital. Mas nem todo mundo sabe que isso. Que hoje é, por isso que as pessoas têm que vir aqui e depois ir embora, não manda o peixe, ainda mais de graça, né? Mas eu não sabia que a capital era, mesmo? Constantinopla. Sim. Olha aí, quando vocês ouvirem, pessoal, quando falarem desse nome, vocês já... agora... É uma coisa que não é a capital da Turquia, porque a capital da Turquia é Ankara, né? Sim, mas em termos políticos, né, agora tanto que a gente vai entrar na questão das cruzadas, Constantinopla, digamos que foi ali que começou, né, o poder, digamos, papal, né, Roma, né, que muitos acham que o primeiro centro do poder religioso era em Roma, e não, era Constantinopla, depois que voltou para Roma, né. É que nessa época ali, a Europa ali, naquela região ali, era toda fragmentada em reinos, né? Inclusive esses normandos depois eram os reinos, tinha os alemães, que era que é de onde vem a origem do país da Alemanha, tinha antes disso aquela parte da Europa ali era a França ali era 2 partes, seria aquela parte da região e também pro lado onde estava isso anterior a isso era os visigodos, né, cara, na época estava fechado ali com isso daí é tudo pré-época medieval, que é a Europa pré-cruzadas, que daí a gente está ali a gente pode falar aqui do ano 1000, como ficou era uma época basicamente de tranquilidade, de convívio, né, porque os normandos e os vikingos já tinham aderido inclusive o catolicismo, né, uma parte ali, o cristianismo e tal. Agora, falando em convívio, que tu usou essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta agora de amigo. Tu realmente acredita que com toda essa explicação que tu deu sobre o mapa do Império Bizantino, tu acha que tudo isso seria o suficiente para te conseguir o telefone da mina na festa? Não, porque como, assim,
As minhas táticas eu não passo pra ninguém, ainda mais de graça, né, cara? Eu só tô. Bom, aqui tá saindo de graça. Eu que fico imaginando ele na balada e falando pra mim assim, vem cá, tu conhece o Império Bizantino? Tá, eu vou te explicar. Depois, se tu gostar, tu me consegue teu telefone? Não, eu ia chegar pra ela e ia dizer. Acho. Eu tenho uma opinião depois. Pode falar, Deus. Fala. Quero saber a tua opinião. Que eu acho que é interessante, porque, tipo assim, o cara mostra, né, que ele tem um conhecimento. Pô, tu viu, o cara saiu do Império Romano, depois ele evoluiu e tá. Eu acho que é um papo atraente para uma mina, né? Se a mina, quer dizer, só se a mina tiver muito bêbada ou não quiser, enfim, ou o cara estiver bêbado. Eu fico imaginando ela falando pra Mas eu me conquistaria, cara, porque tipo assim, se ela tivesse bêbada, eu ia perguntar para ela se eu podia conversar com ela um pouco sobre a Revolução Industrial da Idade Média, né, cara? O pessoal imagina uma Revolução Industrial lá por cima que a gente conhece e passa ela ia dizer que pelo Renascimento, mas denigrem a Idade Média e esquecem da Revolução Industrial da Idade Média e da Revolução Comercial que existiu, né, cara? Tu vê. Com algo que se chama feudalismo. Ah, mas agora eu vou ter que fazer o advogado do diabo. Agora eu fico pensando, e se tu fosse para uma festa e tu no teu caminho cruzasse com uma guria que falasse sobre o Império Bizantino? Aí eu acho que as perninhas balançavam, né? Se tu não fosse um cara habituado a esse conteúdo, acho que o malandro se derrete na hora, né? Não sabe o que responder. Pois é. Tu vê, né? Eu tenho uma pergunta para ti, Deus, que daí talvez tu possa responder. Por favor. Desculpe pela pergunta, mas eu vou ter que perguntar isso, porque daí tem a ver aí com o cenário de hoje, né? Qual seria a fórmula, assim, para um encontro bem sucedido, né, em Constantinopla, na época, assim, como tu acha que seria um encontro bem sucedido? Um encontro bem sucedido em Constantinopla? Tipo um casal, assim, tipo, sei lá. Se eu tivesse em Constantinopla naquela época, eu ia dizer... De repente poderíamos ir para aquela região lá dos búlgaros, aquelas praias ali para o norte ali para o lado leste do Mar Negro, que são paradisíacas, né, cara? Olha. E ver o pôr do sol, e tomar um clericô. De repente se ela pode querer tomar um vinho branco bacana, ou eu preparo para ela um pisco sour. Ou se ela não quiser um álcool, se ela não gostar de beber, como eu, de repente, fim de tarde, depois de manhã cedo, eu ia oferecer um mate, né? Tomar um chima com ela, um chimarrão. E um café turco, tu não oferece pra ela, não? Um café turco, eu não gostaria que ela passasse um pouco. Como eu não conhecia. Eu teria que conhecer o intestino dela para ver se ela tinha um intestino fraco. Complicado aquele café. Tá louco. É arriscado. Tá certo. É arriscado um café desse. Mas aí a gente chega aí, né? Na Europa pré-cruzadas. Sim. A fragmentação do poder. Fragmentação do poder? Por quê? Fragmentação do poder. Por quê? Posso avançar? Por favor. Eu sabia que ele falava, por favor. Pode, não, eu tô perdido. Tô tentando seguir uma linha. Perdido é boa. Imagina quem tá nos escutando, né? Não, eu tô perdido, tô aprendendo com vocês. Né? Estás perdido, todos estamos perdidos no lado oculto da lua, né? Como é que sai sim, daqui? Não, eu nem sei. Aqui a gente não sabe quando é dia, quando é noite, então a gente tá perdido. Tô seguindo uma lógica de situação política e social ali, né? Essa Europa pré-cruzada. Tinha já uma divisão de pequenos reinos e feudos, né? Aí cada um governado pelo seu nobre local. É bem filme. O poder papal não tinha força nessa época. Sim, né? O Sacro Império Romano Germânico. Aí o poder papal, isso é bom deixar bem claro, que isso é uma das causas do porquê o povo europeu curtiu a empreitada das cruzadas. E porque o Urbano II... É o Urbano II ou Urbano III? É o segundo. Urbano II. Ele chamou as cruzadas, né, cara? Isso é uma das causas. Isso a gente... Desculpa. Não, pode Desculpa também. Eu gosto de pedir desculpa. Mas é porque eu não curto cortar o The Wells ali.
Só curto cortar o Rafael. Não, é que daí, como tu falou, né, nesse enfraquecimento, né, do papal, de você. Tu tinha uma bela divisão e uma bela rixa ali, né, que era a França e a Inglaterra como os principais reinos, né? Até hoje, né? Exatamente como todos os filmes que o pessoal assiste, né? Sempre aquele conflito interno e externo entre França e Inglaterra. Daí, como essa autoridade central papal era mais fraca, na lógica, os senhores feudais eles tinham muito mais controle, né, da região, do local. Então era potencializando essa estrutura política descentralizada. E nisso que tu falou do feudalismo, e daí ele era num formato social-econômico mais predominante, tu tinha essa questão da posse de terra, né? E essas obrigações da vassalagem ali, né? Os camponeses, servos. Na verdade, o feudalismo como sistema, né, ele é um contrato recíproco entre lordes e vassalos. Sim. Os pleasant, como é que é? Tu falou o termo ali, como é que é? Os pleasants? Os peasants, What? Falou os vassalos. Nossa, e tem os peasants. Os peasants, como é que é o nome? Os nobres? Não, esqueci o nome. Camponeses. Eu esqueci como é que se traduz isso em português isso daí. Nossa, o cara é muito intelectual, né? Como é que se traduz? Mas tu acabou de falar. Falou é que ele só esqueceu senhores vassalos e... Senhores vassalos e os camponeses, os senhores feudais, a vassalagem... Anyway. Feudais, né? Os peasants, sim. E daí quem vai procure no dicionário, agora o meu cérebro já trincou. Na verdade, esse contrato é feito entre os lordes e os vassalos. Certo. Que é um contrato recíproco. Então ele é um contrato Você está falando dos nobres locais? Sim. Ou seja, o lorde local, que é o dono da terra. Então é um contrato entre o dono da terra e o seu vassalo. Esse é um contrato recíproco de deveres e obrigações. Né? Deveres e obrigações de ambos os lados. Então é de mão dupla. É um contrato de mão dupla, né, cara? Sim. O dono da serra, o senhor feudal, logo dava uma parte. Também era um contrato militar, era um sistema militar, um sistema jurídico, judiciário, político. Essa parte que seriam os camponeses, mas não é esse termo, eles não faziam parte desse acordo, desse contrato. Logo, eles não fazem parte do sistema feudal. Eles faziam parte dos manors ali, das casas da região ali, dos feudos. Era quase seriam como se fosse hoje, seriam trabalhadores, seriam os camponeses, seriam os profissionais liberais, entendeu? Sim. E que nem o Vale falou, pela questão de ser descentralizado e manter o poder papal forte nessa época, porque esses senhores e os reis e tal, nessa época eles se achavam no poder de denominar e escolher quem seria papa. Então tinha essa parte de fragmentação e que foi deixou um território fértil para Urbano II aceitar o pedido do imperador do Bizanto, como é que era o nome dele? Eu fico imaginando o Enxo, como é o nome daquele imperador? Imperador Justiniano. Não. Justiniano é o apogeu dele. Justiniano já tinha falecido isso daí há 500 anos. Um pouco mais, de repente, não, menos, 400, 300. O imperador da época ali que subiu para as cruzadas era o Alexios I, que foi o que enviou o pedido de ajuda a Urbano II. Sim. Mas prossiga, por favor. Mas não era o Carlos Magno? Não, era Urbano II. Não, o Carlos Magno, o Império Carolíngio, ele termina ali, cara. Ele durou. Claro, ele durou muito pouco tempo.
Quando é que O nome do imperador do bizantino é Alexo I Comneno. Isso, entendi. Desculpa. Alexis I Comnenus. Vocês viram, pessoal? Nessa época das cruzadas. Viu? The Wells, a gente se completa. Viu? Que legal. E o rei Henrique III da Germânia foi só depois? O Henrique III da Germânia depois disso daí. Ah, tá. Desculpa. Eu tenho crise de ansiedade e eu já tô querendo avançar. Só isso. Ou é antes. Mas o Carolíngio é lá para trás. Entendi. Carlos Magno é para trás. Na verdade, dizem que não teria existido. Dizem por aí. Dizem as más línguas que não teria existido o Império Carolíngio, o de Carlomagno, se não tivesse existido Mohamed. Olha aí. Eu vou dar uma dica também para quem está nos escutando. Tá. Que quando caiu o Carolíngio, se dissolveu a Europa, a Europa se dissolveu, ele reuniu de novo e se dissolveu e deixou aberto para pedidos e uma oportunidade de novos negócios. Sim, uma oportunidade que o Urbano II viu um lado de aproveitar essa oportunidade para aumentar, ou não aumentar, mas para evoluir, né? O poder, claro. centralizar na igreja o poder temporal. Então vamos dar não o secular, entendeu? Sim, vamos dar uma dica para vocês que estão nos escutando. Seja homem ou mulher, menino ou menina, guri ou guria. Não importa o sexo. Quando você conhecer o seu sogro, sua sogra, para não passar vergonha, depois de ter iludido o seu par com um amplo conhecimento que você escuta aqui na Pica, aí você larga o seguinte para o seu futuro sogro ou sogra, para entender, para ele se convencer que o filho ou a filha não namora com burro, né? Aí tu fala, claro. O senhor ou a senhora sabiam que a Igreja Católica, nessa época, ela era a instituição mais poderosa, assim, ela atuava basicamente como uma mediadora e autoridade moral, né? Eu sou sogro, eu sei disso. Nós somos da Igreja Católica. Daí o sogro vai dizer: sua besta quadrada, assista Pica das Galáxias. Que tu vai aprender mais que isso. Não, aí tu não vai falar essas merda. Daí quando ele falar Pica das Galáxias, mas o senhor sabia que a reforma óbvio. Aí tu fala, mas o senhor também sabia que a reforma gregoriana buscou reformar a igreja e centralizar o seu poder sobre o Papa? Aí, o que aconteceu que eles enfrentaram resistência dos nobres e dos clérigos locais. Aí ele te olha assim, esse guri. Nem ele sabe, né? Nem o sogro sabe dessa história. Ele vai na igreja todo domingo, mas não sabe de nada disso. Eu vi isso no History. Eu vi um documentário, meu filho, desses dias. Acho que foi naquele canal National Geographic, eu acho que foi. Mas aí a gente, né, tem também uma outra coisa, né, que é o mundo islâmico pré-cruzada, né? Aí tu quer polemizar, né, cara? Aí vai criar polêmica. Um lado interessante desse mundo mundo islâmico pré-cruzada, e que tem um lado que até fecha com capítulos anteriores nossos. Sim. E daí fecha na época da Europa pré-cruzada e no mundo islâmico pré-cruzada, que é o filme A Cruzada. Não. Ainda não. Nessa época. Nessa época não, mas o episódio que a gente fez sobre o Galileu, sim. Assistam. E o do Leonardo da Vinci. Assistam também, tá? No nosso canal. Lembra que no Leonardo, bom, quem não lembra, assista. Quem não lembra e assistiu, assista de novo. E quem não quiser assistir, também não assiste. Não assiste. Mas confia que até porque a gente vai resumir aqui também. A gente confia que isso aqui é verdade. Isso. A técnica do Leonardo com a utilização de sombras que ele utilizou por causa da pintura a óleo já era utilizada pelos muçulmanos no século 8 e 9. E daí a gente está falando mais ou menos por essa época do mundo pré-islâmico cruzada. E no pré-cruzadas europeia, o
vários avanços foram feitos nessa época, como a Revolução Industrial, que se diz ali, que é a utilização dos moinhos de vento e de água, é dessa época pré-cruzada. Que isso daí aumentou, primeiro aumentou na questão de utilização de não utilização de mão de obra, né, cara? E também da mudança de arado que foi feita, que é do flow, como é que é? O high flow? High flow. Não, como é que é o nome? Enfim, que é uma mudança no arado, que daí teve uma mudança até na questão de cultivos agrícolas, que na época do Império Romano, por exemplo, as terras eles dividiam em duas partes, né, cara? E só plantavam um lado dela, você só plantava uma parte delas, é um sistema dual, só plantavam uma parte delas por ano. E a introdução foi feita na época do feudalismo. Alguns dizem que foi introduzida pelos vikingos, que eles pegavam a terra, a metragem da terra que cada um tinha, no caso, os vassalos, os manos ali e tal, eles cultivavam 2/3 das terras, dividiam em 3 partes, uma parte as 2 primeiras partes com um tipo de cultivos, até para alimento dos animais, e na terceira é onde ficavam os animais pastando, e isso eles iam girando. Uma eles plantavam no spring, né, cara, e o outro no fall. Então isso aumentou a quantidade de alimento, logo as pessoas estavam melhor alimentadas e também diminuiu, teve por um lado de sobras de mão de obra. Aí quando começou a enorme construção das igrejas ao redor dos feudos das cidades na Europa. Que também tem um lado, que se tu for vendo aqui pro lado do pré-islâmico das cruzadas, tem muitas igrejas dessa época que os pórticos são estilo essas portas aqui dessas varandas desses prédios aqui que a gente vê na imagem. Se utiliza muito, né, esse tipo de meio oval nessa parte das sacadas, das entradas na arquitetura medieval daquela época nas igrejas. Sabe que eram diferentes, se fizesse pro norte da Europa, fizesse pro lado da Itália, assim, elas tinham não eram iguais. A arquitetura ali era um boom de conhecimentos nessa época medieval, né, cara? Sabe que eu quero fazer um apontamento sobre 2 cidades, mais especificamente 2 cidades, tá? Nessa época de ouro islâmica aí. Mas antes eu quero fazer só uma observação, tá? Para você que está nos escutando aqui, ó, preste muita atenção. Sigam o seu coração, mas sempre levem seu cérebro junto, porque senão pode dar problema. Córdoba e Damasco, tá? Na época de ouro era dourada islâmica, era um dos poucos locais onde muçulmanos, cristãos e judeus, nessas cidades cosmopolitas, podiam viver em harmonia e interagir. Existia uma tolerância religiosa que era praticada. Claro, tensão sempre teve, mas eram alguns lugares mais específicos onde os 3 conviviam e tinha uma troca. Que é essa parte meio de tranquilidade que aconteceu na virada do século X pro século IX, né, cara? As invasões ali, essas bárbaras e tal, foi antes, depois da questão teve digamos, um lado de convívio. Esse lado do reino de Córdoba ali até foi se eu não me engano, foi o último a cair na reconquista da Península Ibérica. Então Elcio deu a deixa. Mas isso daí é muito mais pra frente. Agora deu a deixa. Primeira cruzada. Papa Urbano II e o Concílio de Clermont. O Concílio de Clermont. A ameaça é complicada essa palavra. Seu juicida. Puta que pariu. Seu juicida. Que palavrinha difícil. Então, aqui, ó, tu conhece a ameaça Seljucida? Seljuk. Seljucida. Seljuk. Isso aí foi o avanço dos turcos, Seljucida. Isso, no Império Bizantino. Que
E na verdade isso daí foi a oportunidade que o Papo Urbano viu para poder recuperar o seu Divulgar, poder. Para poder recuperar o para ser poder. no marketing. Para recuperar o poder temporal da igreja, né, cara? Não o lado secular, mas para ter o lado mesmo de. E algo interessante nessa que tem das cruzadas do Papo Urbano, cara, é que inclusive do Concílio de Clermont, que antes que isso aconteça, o Papa ele fez um giro, né, cara? Fez um tour pela França, para falar com vários nobres e clérigos do alto clero para ir para saber se aceitavam, se entravam pegarem armas para liberar Jerusalém. É isso que eu ia dizer, né? A estratégia mais importante dessa época era conquistar, né, Jerusalém. Ainda eu sei que a gente ainda não está no filme da cruzada, tá? E também tinha a remissão Jerusalém, dos pecados, né? A remissão dos pecados foi importante. Sim. Sabe que é interessante tu ver com essas partes do que tinham os cruzados quando a pessoa ia em cruzadas, e o pessoal sempre bate nessa questão de redução dos pecados, que se tu for ver o que foi oferecido, mas os termos que tinha ali para quem ia, é muito parecido com quem trabalha com um diplomata. É a questão é quase uma imunidade diplomática que eles tinham. Os caras, depois quem assistir aí, pega e dê uma olhada. Que não era só questão de tu poder de ter os pecados, né? Senão fale mais sobre isso. Eles não podiam ser presos enquanto eram cruzados. Isso é muito parecido com uma imunidade diplomática de um diplomata mesmo, né? De carreira, não estamos falando de outra. E outras questões também. Porque o que aconteceu? Como era para ser a ideia do Papa Urbano II, não era que fosse a galera, todo mundo enlouquecido atrás do Peter Ermitão, como saiu a galera na People's Crusade, né, cara? Que é a primeira fase da primeira cruzada, que é o People's Crusade, né? Cruzada do povo, né? Cruzada enfim. A ideia e era o que sempre foi pregado por ele, pelo Papa Urbano, era que você, que é um lorde, um cavaleiro, organize as suas coisas, organize as suas contas, tenha os seus negócios, deixe tudo redondo, se prepare durante uns 10 meses para deixar todas as coisas redondinhas, seu território aqui, suas posses vão estar protegidas pela sua imunidade, e vá até Jerusalém. Entendeu? Sim. Só que, quando teve o lado lá do Concílio de Clermont, que não dá para dizer que seja um concílio, tendo um concílio meio estranho, mas enfim, mas é o Concílio de Clermont, uma galera saiu empolvorosa, né, cara? Ficou curtiu muito o discurso e saiu atrás do Peter Ermitão, que é a primeira fase das cruzadas. Que essa daí os caras tomaram um pau, né, na verdade. Porque a única cruzada que deu certo para a Terra Prometida foi esta primeira. Mas não foi do Peter Ermitão, senão foi a fase da cruzada dos príncipes, da Princess Crusade, né? Que, enfim, esse pessoal que foi com o Peter Ermitão, eles foram lá, foram para a Alemanha, foi na época que fizeram toda aquela questão que era tudo pobre, né, cara, vamos dizer assim, era classe muito baixa, muito maluco, muito doido, e tiveram sorte de chegar aí a Constantinopla. Imagina os caras chegando uma horda na Princess Crusade, que daí sim foram os cavaleiros que foram os que conseguiram chegar e que foram os que
lá na frente, chegaram em Constantinopla, passaram, criaram ali, pegaram o estado, formaram os 4 estados cruzados, né, cara? Pra quem não sabe, teve essa primeira cruzada que saiu ali de 95, o resultado dela foi, não pelo Peter Ermitão, né, cara? Esse Peter Ermitão se deu mal, o resultado dela foi criar os 4 estados cruzados, que é o de Jerusalém, que é o de Antioquia e do norte, que é o Edessa, e agora eu me esqueci de um, que é o que vem logo depois, que Enquanto abaixo de Edessa. Tu lembra? Eu só fico assim, ó, vou dar uma dica. Quando você cruzar, você aí, nosso ouvinte que tá escutando, quando você cruzar por aquele gato, ou você, meu amigo, quando você cruzar pelo amor da sua vida, você pode conseguir chamar atenção se você tocar nesse nome, ó. Aí você diz, e aí, gato, já escutou falar do Ricardo Coração de Leão? Se isso aí não é uma boa deixa pra deixar a pessoa curiosa. É uma boa deixa para falar que esse querido Ricardo Coração de Leão, que esse aí faz parte da terceira cruzada, que é a Cruzada dos Reis, né, cara? E junto com ele foi o Barbarossa e foi o Felipe, né? Isso, foi o Luiz Felipe. Felipe? Sempre é o Felipe. Sempre é o Felipe. Luiz Felipe, foi o Luiz Felipe, Luiz isso Felipe. daí é a terceira cruzada. Tudo bem que o Luiz Felipe ele voltou no meio da questão e depois o Barbarossa se deu mal e o nosso querido Coração de Leão, ele quando na volta ele foi capturado, né? Isso da terceira cruzada ele é 1189, 1192, né? Sim, isso daí é a terceira cruzada, que é quando tem os dois grandes. Essa cruzada ela é muito bacana, que na verdade logo depois dá para tocar mais além também dos. Não é nem mais além, mas é antes até. Que é o. Sim. É antes dessa. Que é na segunda cruzada, que é o do filme do. Lá que o Legolas. Chegamos. O Balin. A cruzada do Ridley Scott. Isso daí é qualquer de Jerusalém e qualquer dos estados cruzados. Sim. Isso não dá para falar muito da segunda, que desemboca nessa terceira. Sim. Mas deixa eu fazer um comentário, então, assim, ouvindo vocês dois ficar conversando sobre isso e tentando adaptar para o público, para alguma questão de tentar, né, conquistar alguém. Eu poderia fazer um comentário, não sei se vocês me permitem, sobre o Ricardo Coração de Leão. A Pica é um estado, né, um estado livre, tu pode fazer é uma democracia, então tá. Espaço de liberdade. Então tá bom. Pelo que vocês estão falando, né, pelo que eu ouvi tu falar muito negócio do Ricardo Coração de Leão, e pelos comentários também do Felipe, né, ele se mostrava, olha só, isso é um recado que fica para as pessoas, ó. O Ricardo Coração de Leão, ele realmente ele mostrava que para ser um verdadeiro conquistador, você precisa ter tanto a força de um leão quanto o charme de um príncipe encantado. Nossa. Eu fico imaginando o cara na noite. E aí, gata, me chama de Ricardo Coração de Leão. E se ela não entender, tu explica a história. Sabia a história. Porque parece piegas o que eu tô falando, mas eu acho que eu adaptei muito bem o que vocês falaram, não? Aí larga assim pra guria ainda. Ele foi um grande conquistador. Safadinho. Mas ele e o Saladino. Tem o Saladino aqui. Os dois grandes heróis dessa epopeia. São os dois personagens que se falam mais em todas essas cruzadas da Terra Prometida, né? Tanto que no filme, né, as cruzadas, cruzada. Em inglês não é cruzada, é Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. Foi um filme muito polêmico na época, assim. Levou anos pro cara conseguir fazer o Ridley Scott. Eu achei uma droga o filme, né? Mas o Saladino no filme tá muito bem. Eu gosto do Saladino. Eu gosto do filme. Eu gostei do filme, não acho ruim o filme, não. O Legolas que é um papel muito ruim.
Não, o Legolas, ele tá ruim em qualquer filme, a não ser o filme do Senhor dos Anéis, que ele é o Legolas. É o Legolas. É que me incomoda Até no ali Hobbit ele tá legal, porque ele é o o Orlando Legolas. Bloom, pra mim é sempre a mesma cara, então assim, sabe? Mas ele é o Legolas. Saladino tava bem no filme. O personagem mas Saladino lembrei, é bacana. ele fez Piratas do Caribe também, ele era um amigo do Johnny Depp lá, lembra? Tem uma cena muito boa Ele era ali. Lembra que ele era um pirata também? Sim, no final do filme Cruzada, não é dando spoiler, né? Só um detalhe. Esse filme de 2004. Depois que enfim, acontece, né? A batalha final lá por Jerusalém. Como é que era o nome do personagem ali do Orlando Bloom? O Balin. O Balin. O Balin. Aí tá, daí eles vão lá fazer o tratado, né? Aí Sim. chega lá, o Saladino faz a proposta pra ele, ok? Que é um personagem também, né? Sim. Não é ali um. Não é ficção. Não é só do filme. Isso. Aí o Saladino. Não é um personagem fictício, né? Não é sim, fictício. Sim. Muito do roteiro porém, vários personagens ali são reais. Sim. E o Saladino chega, tá, faz a proposta pra ele, né? E aí tá, o Balin aceita. E não é uma proposta indecente. Não é indecente, né? Até porque não cabia naquele momento. Claro. A única proposta indecente foi a que o Balin fez para Evergreen. Exatamente. Mas isso fica esse foi um sedutor no filme. Esse sobre linda Evergreen. A rainha de Jerusalém, né? Daí filme. Que causou todo o tumulto foi culpa dela. Não tô brincando dela, não foi. Não é uma Helena de Troia. Foi culpa de homem, não adianta. Só que tem uma coisa muito legal. A culpa foi do Rei Leproso, que não conseguiu sobreviver muito tempo e nem um sucessor à altura, né? Esse é o problema. Ele vacilou, ele pisou na bola. Tem a hora que o Saladino... a gente tá dando altos spoilers do filme. Agora foda-se. Aí assistam Cruzado. O Saladino de 20 anos atrás dá spoiler. Pior que acho que é verdade, de 2004. Se você ainda não assistiu... Eu gosto do filme, eu acho legal. Eu também acho legal. O Saladino chega e fala pro Balin, né? Apresenta a proposta, o Balin aceita, né? Não tinha outra opção. E aí, quando o Saladino tá saindo, o Balin pergunta, tá, mas olha só, o que representa pra ti Jerusalém, né? Tipo, por que tu quer tanto, né? O que ela vale? O que ela vale? Daí ele tá saindo, ele vira e fala assim, nada. Tá, daí o Balin fica meio assim, né? Daí ele dá mais aí o Saladino dá uns 2 passos e vira, dá uma risadinha e faz assim, tudo. Aí eu fiquei, que safadinho. Que miguezinho, né? Deu um migué. Tu veja, existia a época do cara dar migué naquela época. Como é que naquele momento ali pro Saladino, Jerusalém não ia representar tudo? Imagina, morreu 1 milhão de gente lá nas guerras. Não vale nada. Hoje a gente debatendo isso aqui... Até hoje, né, cara? A nossa análise é infinitamente distante do que foi a complexidade daquela época, né? Porque imagina Jerusalém... eu não gosto de usar a palavra troféu porque, né, não era uma premiação, mas ela era o suprassumo da tua fé. Exato. Isso que eu ia dizer. Mas então, exatamente o que isso quer dizer. Representa muito a fé de um lado e a fé de um outro. Por isso a casa da minha fé é aqui. Perfeito. É assim que eu vi o filme. Perfeito. Isso para qualquer religião, né? É isso que eu tô dizendo. Claro, perfeito. A gente às vezes não consegue entender o tamanho da briga do porquê. Não era só. Não é a fé. Esse é o. Concorda, Deus? Algo que a gente nunca. Quando a gente lida com história, uma certeza que temos é que nunca saberemos exatamente se é algo que a gente está estudando é verdade ou não. A gente nunca vai chegar numa conclusão que a gente possa dizer 100% é verdadeiro. O que a gente faz, a gente se utiliza de fontes primárias, várias, e através dela nós fazemos a nossa melhor interpretação daquilo. Boa. Né? E isso que fazem os historiadores ao longo dos tempos, né, cara? Os historiadores escrevem os livros mesmo, ou só os que fazem os romances e tal, que é sempre uma interpretação de quem está vivendo naquela época em que é escrita o livro, né? Logo que são escritos fatos. Tu pega
fontes primárias relatando que estiveram ali em loco, como tem vários livros sobre as cruzadas que tem, inclusive um que é bem bacana e eu recomendo, é do... Puta, cara, agora eu vou lembrar, que é um dos personagens que estiveram lá no Concílio de Clermont, que é os depoimentos do... Eu vou lembrar, de Chartres, de Forquet, Forquet de Chartres, depois eu vou lembrar. Enfim, daí a gente utiliza isso e daí a gente tira a melhor questão. Rafa, tu sabe que agora eu tava aqui, assim, tão compenetrado na explicação do The Wells que eu não consigo pensar numa outra análise, uma analogia para definir o The Wells, que a inteligência é o novo sexo, né? Cara, isso tem um Black. Quer tomar um café comigo depois? Inteligência é o novo sexo. Imagina esse cara na balada explicando o poder militar e econômico. Mas algo que é legal, cara. Ele explicar a ordem dos templários, imagina. Não, o cara, não tem como não se apaixonar. Ela tomou 2 caipirinhas e aí o cara vem falar de templários pra ela. Tá louco? A mina pira. A mina pira? Não, e o cara também, né? Imagina, essa época foi muito doida, né? Não, imagina o cara que é fã do Assassin's Creed, tá? Aí ele chega na festa, tá lá, olha só, interessante aquela guria, né? Daqui a pouco eu acho, vem cá. Eu joguei o Assassin's Creed, ela vai conhece a Ordem dos Templários. O primo dela. Aí o cara se apaixona. Tem como. É verdade. Esses Assassins na criação dos... Eles existiram, os The Assassins? Eu não sei se é porque esse filme eu não vi, mas tinha um The Assassins que era falando na época das mudanças do mundo muçulmano, isso é bem mais atrás dessa época, mas que gera até o resultado dos Templários, que é os The Assassins, que eram como uns mercenários, mas eram assassinos mesmo. Mas é o do game. Mas acho que é a lógica do game, que o game, o jogo, né? Me corrige, Felipe, se eu estiver errado. Os Templários guardam muitos segredos, não é? Que estão lá na época das invasões mongóis, né, cara? Dos mongóis, o Rise of the Mamluk, né, cara? Dos Mamluk, The Origin, tudo. Tudo nessa época. Se não me engano, eles eram persas, não eram? Sim. Não, os Assassins. Cara, fica meio confuso ali, né? Eu não sei se a gente tá falando a mesma coisa, porque eu nunca vi esse jogo. Não, é que o Assassin's Creed, ele tem várias épocas. Tipo assim, vamos ignorar, porque agora o Assassin's Creed agora tem até Valhalla, que é o reino nórdico. Mas, tipo assim, tem até a Odisseia. Mas ele teve da Revolução Industrial, de verdade. Teve da Revolução Francesa também. Revolução Francesa. E teve aquele Egito, lá do Egito, a terra jogava do Egito. E dos piratas, qual que foi da época dos piratas? Que era ali do Caribe. Piratas do Caribe. Não é Piratas do Caribe. Tem um Assassin's Creed Black Flag. Mas para quem não sabe aí, ó, quem tá querendo trovar a fé na festa... Usa o Piratas do Caribe como exemplo. Viu? Todo mundo viu esse filme. Diz o seguinte, ó, tu sabia que a Ordem dos Templários, ela foi fundada em 1119 por 9 cavaleiros franceses? Tu sabia disso, amor? Não. Aí tu começa assim. E aí tu fala, olha, inicialmente, né, o que dizem os livros, o principal papel deles era proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa e defender os Estados Cruzados. Daí ela assim, não, sério? Fala, e tem mais, tu tem cartão de crédito? Tenho. Sabia que os Templários desenvolveram uma rede bancária internacional, tornando-se ricos e influentes? Então, aquela coisa que a gente vê hoje, não era nem criptomoeda ainda. Não, ainda não tinha. Não, mas eu acho que eles desenvolveram depois, né? A lógica de tu entregar o teu dinheiro em um ponto, né, da Europa, sim, ganhar, né, me corrija aí, Wells, tu ganharia o quê? Um documento, né, uma certidão, algo, aí tu ia, né, para Jerusalém e lá tu trocava esse documento, essa certidão, pelo valor que tu depositou, né, naquele outro local. Então, isso ajudou muito nessas peregrinações, porque o que mais tinha nas peregrinações eram assaltos, né? Então... Sim. Deu Wells, me corrija aí. Que loucura! Que na verdade eles tinham que... Tudo que era
recebido lá tinha em dinheiro que o pessoal pegava e tinha que devolver, né, cara? Tinha que devolver para território europeu. Esse era o tratado lá no início das primeiras, né, cara? Inclusive, quando a galera passava por Constantinopla, que já nessa época aí já tinha encolhido mais ainda o bizantino, né, cara? Mas lá na primeira, o pessoal quando passava por ali, porque teve uma primeira leva lá do ermitão, que eles saquearam tudo, né, cara? Fizeram muita merda com judeus na Alemanha, né, cara, nessa época. Porque como era uma galera que não saiu correndo, vamos lá, muito afoito, sem dinheiro, sem grana, sem nada, e foram passando por onde passavam, iam saqueando, né, cara? Por isso que mais a metade morreu morreu por ali, antes de ali o pessoal da Hungria pegou eles do jeito merecido também, né, cara? Porque depois que eles fizeram lá por cima na Alemanha, enfim. Mas tinha muito dinheiro na questão. Então é verdade que se transacionava com essas, vamos dizer, quase umas cartas de crédito, né? Os títulos, né? Na verdade, eram títulos. Uhum. Seria uma carta de crédito, um título de câmbio. Uma carteira de crédito, de títulos. Os Templários, a Ordem dos Templários, que ela se origina depois da origem da... Não é que depois, ela não é mas ela é depois do surgimento dos hospitaleiros, né, cara? Sim, entendi. Posso só fazer agora uma pergunta que eu acho que está fora de contexto, sim, mas é porque pode acontecer em algum encontro com alguma pessoa nerd, tanto homem quanto mulher. Posso fazer uma pergunta para ti, Delcio? E se não for nerd? Por favor. Não, vai ser nerd, eu acho, provavelmente. Porque... Mas tu vai chegar e perguntar para ela, tu é nerd? Não, a vingança vai entender, calma. A vingança dos nerds, assista. Me escuta primeiro. A pessoa, então, imagina o cara estava sobre os Templários, a Cruzada e tal. E o Indiana Jones, que ele chegou lá naquele lugar, lá naquele filme, lá que tinha um Templário lá guardando o cálice. Aquele lá é o 3, né? É o 3. É o 3. Aquilo lá, então, existiu mesmo? Imagina, não tô dizendo que vai acontecer isso, mas aquilo ali seria um Templário que ficou lá guardando um cálice sagrado? Aquele ali seria um templário que ficou ali. Se existiu ou não sei, mas aquilo ali existiu porque o filme existe, né, cara? E é muito bom, assista. Indiana Jones é a última cruzada. Detalhe, né? Já fizemos esse episódio, então se quer saber tudo sobre os Indiana Jones... É o primeiro, nosso primeiro. Vai lá e escuta. A história... Muito bom episódio. A história não contada. Muito bom episódio e melhor ainda a saga dele, né, cara? Exatamente. Muito bom. Mas aí... Chegamos na quarta cruzada. Tu sabe que os templários... Mais uma cruzada? Cara, mais uma cruzada. Não, sabe que... Quantas cruzadas Meu Deus, vocês acham que existiu? 20. Existiram? 20. Ó, bateu com um número interessante. Foram quantas? Acho que foram 24, não foram? Cara, na verdade, não tem muito como... Não tem muito não, mas tem várias teorias. Inclusive um dos que é tido um dos maiores historiadores sobre as cruzadas e tal, ele tem uma tese de que as cruzadas foram até final do século XVIII, quando Napoleão foi atrás, teoricamente, pelo que vem ali dos cruzados na Ilha de Malta. É mesmo? É. Mas eu não levo muito por esse... Eu já, esse lado, eu não compro. Uhum. Mas cruzadas na Holy Land se tem como 4, 5, cara. Mas na verdade tu pode dizer também daquela que foi feita pelo São Luís, né, cara? Na verdade ele foi pro Egito daí, que na época depois, seja lá pela sexta cruzada, deve ser. Uhum. Que nessa época o poder mesmo que tinha na parte do Império ali era lá pelo Egito. Mas nenhuma dessas deram certo. A única que deu certo foi a primeira, né, cara? Aqui realmente foi Jerusalém, que espalhou, né? Que montou os estados cruzados, né? Mas as que realmente deram certo foram as cruzadas em solo europeu mesmo, né? Uhum. Que daí antes da primeira cruzada, que muitos dizem que por ali teve a origem a questão dos templários ali, a formação,
que é na Reconquista em inglês muitos dizem Reconquista da Espanha, Reconquista Espanhola. Na verdade, é a Reconquista da Península Ibérica, né? Que isso daí é antes ela já começa antes, né, cara? Das cruzadas, né, cara? E que já tem mapas de questão bem na parte ali de 1080, que começou o processo de expulsão dos moros, dos muçulmanos da Península Ibérica e da Europa como um todo, né, cara? Sim. Tem que a gente fala dessa parte da reconquista da Península Ibérica e tal, a gente pode tocar também daí no episódio anterior, que tem de Galileu, que a gente fala um pouco da Inquisição Espanhola, que é a primeira, que é onde começou a Inquisição daquela época, né, cara? Ela é anterior à Inquisição Romana, né? E nessa parte da Reconquista surgem as duas Inquisições, depois que é a espanhola e depois a portuguesa, né, cara? Enfim, a Inquisição Espanhola, que tem a sua... Ela também gera a Inquisição Mexicana e a Inquisição Peruana, né, cara? Que daí a gente já tá falando séculos para frente já. E a portuguesa, que tem a Inquisição de Goa, né? E um fato interessante, que essa Inquisição, a portuguesa, a Inquisição de Goa, os registros, a maior parte desses registros foram perdidos, queimados ou perdidos, e a grande maioria do que sobrou, quase em sua totalidade, desses registros, estão no Museu da Biblioteca Nacional do Brasil, do Rio de Janeiro. Olha só. Para você que está nos escutando, a Pica tem uma dica. Uma dica amorosa. Mais uma? Sim. Com a Inquisição? Não. Uma conversa inteligente é como um beijo bem dado, inesquecível e sempre desejado. E para complementar... eu posso fazer uma, já que tu fez uma? A Pica também tem romance. Fala aí, que depois eu vou falar uma coisa aqui da Cruzada. Tá. Não, é que tu fez uma... como ele estava falando de Inquisição, eu vou fazer uma... Mas tem que fazer a vozinha de desejo. Tá bem, entendi. Não é que o Deus estava falando sobre a Inquisição, eu estava prestando atenção, e aí eu pensei numa coisa de uma cantada. Uma cantada. Seduzir você é como a Inquisição. Estou pronto para fazer qualquer confissão, só que a minha confissão é que não consigo parar de pensar em você. O Rafa tem muita sorte, né, cara? Ou o Rafa é muito bonito, ou ele tem muita sorte, né, cara? Porque é o seguinte, é verdade. O chaveco dele... Não, eu sou bom de chaveco, cara. Eu sou bom de chaveco. Rafael, sabe, eu imagino. Qual que é o teu dom? O teu dom é que tu é muito simpático, Rafael. Eu sou muito simpático. É muito sedutor. E aí, pela simpatia, a pessoa, tipo, anula o que tu falou, sabe? Não tem problema. Não, mas olha só. Mas essa quarta cruzada que foi chamada pelo... Não, eu usei a Inquisição para fazer, entendeu? Mas eu gostei, Rana. Gostou? É uma boa... Não, é um bom chaveco, né? Para quem entender de Inquisição, né? Se o cara fala de Inquisição, para quem não entende de Inquisição, não vai funcionar o que eu falei, tá? Só para deixar claro. A quarta cruzada foi convocada pelo Inocêncio III, né? Em Inocêncio III. 1198, que daí era para recuperar Jerusalém, né? Reforçar o controle cristão na Terra Santa. O Inocêncio que ele chama essa cruzada e chamou mais 5, né, cara, depois dessa. Inclusive, daí falando de Inquisição, que daí pode ser, se tem como a cruzada albigenência, né, cara, mas que é ou a cruzada dos cátaros, né, cara, que é a Inquisição de Inocência em território europeu em cima da heresia dos cátaros. Tá, mas daí tem uma coisa que também, né, desculpa ter te cortado. Essa deu certo. Se tu for... como
como as inquisições em solo europeu que deram certo, como as Balcânicas, como a Reconquista, e assim vai, né, cara? Mas se a gente... Tá, vamos comparar a primeira com a quarta, né? Tem um desvio de objetivo aí na quarta, né? Que se tu analisar o propósito original, né? Que era Sim, totalmente. um propósito de disputa política e financeiro, né? Essa cruzada foi desviada para a conquista de Constantinopla, né? Em 1204, que aí criou danificou, né? A relação da Igreja Ocidental com a Ortodoxa Oriental. Claro, por isso que ela não deu certo. Porque nenhuma deu certo. A única que deu certo em solo em Holy Land foi a primeira que conseguiu criar durante os 80 anos, 100 anos, durou isso daí, né, cara? Os estados cruzados. Durou 80 anos, 100 anos, 100 anos, 100 anos. Saca? Uhum. O Brasil, por exemplo, tem 200 e quantos já, como independente. Ou seja, é a única que deu certo. E essa quarta cruzada é um vexame total, né, meu? Porque no final das contas os caras vão em cima, é uma cruzada, como outras, que vai em cima meio que da meia volta, vai em cima de próprio cristão, né, cara? Sim, não, e tanto que nesse embate entre a Igreja Ocidental e Oriental, né, quando ocorreu o saque de Constantinopla, isso aí ainda aprofundou mais a divisão entre as igrejas, né, a ortodoxa e a católica. Enfim, até hoje, né, essas consequências religiosas e políticas são duradouras. E fora que esse evento enfraqueceu o Império Bizantino, né, que daí facilitou para a queda dele para os turcos otomanos em 1453. Sim, e muitos dizem, daí agora aí no final dessa questão, que são várias cruzadas que foram, né, cara, essa quarta que deu esse vexame, né, na verdade, os caras tinham, enfim, gerou, a gente tem outras cruzadas, como essa dos cátaros, que é de, se eu não me engano, é 1209, por aí, 1209, 1210, tem a cruzada dos Balcãs, tem as nórdicas, tem essa da Reconquista, e ao longo do tempo vai indo, daí sim dá para ter mais ou menos, colocá-las como nesse lado de movimento, de cruzadas, que é as cruzadas lá de 1492 para cima, que são as cruzadas que terminam por ali com a conquista do México, do Peru, entendeu? Sim. Que trazem toda essa... E chegando no Brasil pelo lado português, né? Então, tem uma linha muito grande que fecha de historiadores que fecham que esse é o fim das cruzadas. Ali, final do século XV, início do XVI. Por ali, o fim das cruzadas. Em solo americano. Né? Porque tem uma lenda que dizem também que os cruzados, quando saíram, tiveram todos os problemas lá na Europa, de banimento e tal, eles terminaram em Portugal. Uns dizem que terminaram em Portugal, outros dizem que terminaram na Espanha, mas que em solo peninsular ibérico, quase certo que por ali estavam. Portugal é a Escola de Sagres, né, cara? Uhum. Inclusive tem até hoje, esqueci o nome do castelo, tem o Castelo Templário lá no João, que é pro... Como é o nome daquele castelo? Agora, aqui tá muito tarde já aqui, faz 3 dias que não dá pra dormir aqui, né? São os 3 dias que nós fazemos 64 horas por dia, né? Aqui dá, né? Porque, para quem não sabe, aqui na Lua é uma A gente não sabe, né? É uma realidade paralela, né, cara? As horas, elas não duram paradoxo. 60... As horas não duram 60 minutos. Isso é importante, As pessoas acham que a gente está na mesma realidade, né? Aqui cada hora dura 600 minutos. Então, cada um faz o seu... as contas para quem está na Terra. Não, mas algo que ficamos muito triste é que a cruzada, cara, como história, ela daria sem brincadeira, uns 30 episódios de 1 hora, para ir contando de passo a passo até o final onde iria.
Eu recomendo 2 livros. Uhum. Posso recomendar antes de terminar? Pode Claro, ser. claro. Um que se chama, eu vou lembrar, The Arabian Night. Não, como é que é? Não é The Arabian Night. É o The Arabian History of the Crusades. Uhum. Esse é muito bom. Muito, muito bom. Arabian History of the Crusades. Do Lacroix. Como é que é o nome dele? É do Louis De um cara Lacroix. inteligente, pelo jeito. É do Louis Lacroix. Uhum. Não vou lembrar o nome. É o Não tem Lacroix. problema. O primeiro nome dele eu não me lembro. Vai ser preguiçoso. Ninguém Mas lembra do autor, sempre só da obra. O primeiro nome dele eu não vou me lembrar, mas é o sobrenome Lacroix e é o Arabian History of the Crusades. Outro livro que é muito bom, daí por essa época ali, eu misturei os nomes. The Arts of the Middle Ages, né, as artes da Idade Média, é do Lacroix. Tá? Esse é bem antigo, esse tem muito demais. Esse livro é bem antigo, ele até já está fora de copyright, viu, Valério? Olha aí, olha! Muito bom. Antes de encerrar, eu posso dar dicas de filmes também? Esse é um dos livros que eu utilizo para estudar história medieval mesmo. Legal. É muito bom, ele é bem antigo, muito bom. Tem muito fontes originais mesmo. É bem bacana. O The Arabian History of the Crusades é do Francesco. Bom, não vou lembrar. Outro que é bom, e daí é para ver todos os lados, é As Cruzadas através de Olhos Árabes. Esse aí sim eu lembro dele, porque é fácil o nome dele. É o Amin Maalouf. Maalouf. Não é o Maluf, mas é parecido. É Maalouf. Esse livro é bem bacana. The Crusade Through Arab Eyes. Esse é bem bacana. São os 3 livros que eu recomendo. Tem também o Atlas das Cruzadas, que é outro bacana, muito mapa que tem ali. Chama Atlas das Cruzadas. Atlas of Crusades. Recomendo esses livros. Bacana. São bem bacanas, cara, para quem gostaria de se interessar por... De repente fica interessado em... São as anomalias? Em estudar um pouco sobre as cruzadas. É anomalias. Posso só indicar 2 filmes nas cruzadas? Só 2, tá? Por favor. Um primeiro que o Deus falou que é A Cruzada, né? Do Ridley Scott, para quem quiser saber um pouquinho, né? Um aperitivo, né? Do que foi As Cruzadas. Claro. E o outro é o Monty Python em busca do cálice sagrado. Esse é muito bom. Até porque se os cruzados tivessem assistido o Monty Python em busca do cálice sagrado, antes de partir das cruzadas, eles provavelmente teriam passado mais tempo procurando cocos para simular cavalos. É muito boa aquela cena do coco. Aquele filme é muito bom, cara. Sério, velho. Vai, que pérola, Monty Python. Monty Python em busca das cruzadas? Tá, mas vamos para as anomalias. Aí eu tenho sempre a surpresa final, né? E aí eu deixo para vocês, ao final deste episódio, essa perguntinha. Outra pergunta? Não, é a pergunta, não é outra pergunta. Desculpa, Paulo. Vamos lá, para quem não tá, né, assistindo. Lê para as pessoas. Pois é, agora eu ratei. Quem não tá assistindo, aqui a gente chegou nesse final do episódio, e aí, né, tem uma tela aqui bem interessante. Um lado tem um ser divino, espiritual, né, sobrenatural, e do outro tem uma personificação do dinheiro, digamos assim. E no meio existe uma estrada. E aí vem a questão: as cruzadas foram uma ponte para o céu ou um labirinto de poder e ganância? O Deuels pode falar primeiro. Deuel? Ele não vai responder. Tem que responder, cara. Ele não vai, eu conheço ele. Não, tem que responder. Não, eu posso dizer, deixar
Uma outra dúvida. Duas dúvidas para que quem escute vá atrás e de repente analise, faça aquilo que os historiadores fazem, né, cara? Peguem fontes primárias, várias, e através delas tomem a sua melhor decisão, né, sobre o assunto. O lado esquerdo, o lado esquerdo, só falando da primeira, a primeira, aquela chamada pelo Urbano, Claro. segundo, papo Urbano segundo. Sim. A primeira, a gente pode esses dois lados, a gente pode colocar dividi-las entre The People's Crusade, Boa. Sim, que é o lado do cifrão, que eram os malucos saindo que nem doido. Tá, beleza. Que não tinham sido convocados. Sim, a ideia não era essa. Foi tipo um chamado espiritual, né? Saíram doidos, correndo e foram atrás do Peter Ermitão e do Walter, que eu não me lembro o sobrenome, Walter Anyway. Que foram que fizeram, vários terminaram até como escravos ali nos Balcãs, sim? Pelas coisas que faziam. Sim. E o outro lado, que daí seria o The Princess Crusade, que daí sim, digamos assim, eram pessoas que não precisavam de dinheiro nem de posses, e que foram os chamados, e que era o que o Papo Urbano tinha em mente que fossem, né? Os nobres e os cavaleiros, que foram chamados com essa ideia. Ambos juntando as duas, mas indo mais por um outro lado, pelo lado esquerdo ali da imagem celestial, e pelo lado direito, do lado que eu estou olhando, né, cara, do cifrão ali, o lado de ter a volta do controle, do poder para o seu lado temporal na igreja, e deixar o lado secular, daí sim, para os donos dos estados, né, os nobres, os lords e tal. Mas pesquisem, deem uma olhada, vão por esse lado. Claro. Vão... Como foram feitos por seres humanos, os dois lados ali tem muito a ver. Eu posso responder essa pergunta também? Óbvio. Mas eu posso responder essa pergunta pela filosofia do Monty Python em busca do cara sagrado. Melhor ainda. Eu vou responder baseado nesse filme, tá? Quem não sabe, pesquisa ali, Monty Python em busca do cara sagrado. A resposta para essa pergunta seria um pouco dos dois, né? Porque as cruzadas eram uma ponte para o céu, né? Mas construída sobre um labirinto de poder e ganância, realmente. Tipo encontrar o cálice sagrado em meio a cavaleiros dizendo "ni". Eu sei que parece não ter graça, mas assista um filme que você vai ter que os cavaleiros que dizem "ni". É boa essa parte. Lembra da "ni"? Assistam um filme e vocês vão entender a piada. "Ni". E já que está todo mundo fazendo piadinha aí, comentários finais, não tem que pedir nada. Aqui é o momento liberdade criativa. Dispersão. É uma democracia. Isso. Ótimo. A minha participação para concluir esse episódio é a seguinte, tá? Vamos amar o próximo, porque o anterior a gente sabe que não deu certo. Então é o seguinte. Boa. Chegamos ao final desse episódio. Obrigado por sintonizarem na Rádio Pica das Galáxias, onde o conhecimento é sedutor e os mistérios são uma arma secreta para encantar e conquistar. Inscrevam-se, curtam e compartilhem nossos episódios para continuarmos essa jornada extraordinária e envolvente. Até a próxima, onde mais segredos e descobertas esperam por vocês. Desfrutem enquanto podem.